Ao avançarmos na compreensão do movimento psicanalítico, é indispensável reconhecer que ele não se constituiu apenas por adesões, mas também por resistências, conflitos e reelaborações internas. O texto de 1914, A História do Movimento Psicanalítico, é decisivo nesse ponto. Freud não escreve ali apenas para narrar acontecimentos. Ele escreve para delimitar o que é propriamente psicanálise e o que são derivações que, ao seu ver, descaracterizam seus fundamentos. Esse gesto é teórico e político ao mesmo tempo. Quando Freud introduz a sexualidade infantil nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele atinge o núcleo moral e científico de sua época. A ideia de que a criança possui uma vida pulsional ativa, organizada em fases e orientada por zonas erógenas, rompe com a concepção de inocência infantil sustentada pela cultura. Essa ruptura não é periférica, ela é estrutural. A teoria do complexo de Édipo, posteriormente consolidada como pedra angular da psicanálise, não é um adendo, mas consequência direta dessa concepção da sexualidade como constitutiva desde os primeiros anos de vida. Freud reconhece que, inicialmente, suas formulações sobre a sexualidade infantil derivavam sobretudo da análise de adultos. Era pelo retorno às lembranças, aos sintomas e às fantasias que se reconstruía a infância. Esse método regressivo não era uma fragilidade, mas um procedimento técnico. A clínica da neurose conduzia às fontes infantis do conflito. Em fragmento da análise de um caso de histeria, o caso Dora, torna-se claro que o sintoma atual só pode ser compreendido quando se percorre a cadeia associativa até suas origens infantis. O movimento psicanalítico, portanto, consolida-se sobre essa lógica. O presente se esclarece pela reconstrução do passado psíquico. A interpretação dos sonhos ocupa lugar central nesse processo. Freud mesmo afirma que ela se tornou para ele uma espécie de consolo nos anos de isolamento. A obra publicada em 1900 não é apenas uma inovação técnica, ela é a demonstração de que o inconsciente opera segundo leis próprias. Condensação e deslocamento não são figuras de linguagem, mas mecanismos estruturais do trabalho do sonho. A partir daí, o inconsciente deixa de ser uma suposição filosófica e torna-se uma instância sistematizada, como será aprofundado nos textos metapsicológicos de 1915. Esse período inicial do movimento foi marcado por solidão intelectual. Freud relata o silêncio que se seguia às suas conferências na Sociedade Psiquiátrica de Viena. O silêncio não era neutro, era resistência. A sexualidade, como etiologia das neuroses, produzia escândalo. Em Psicopatologia da Vida Cotidiana, Freud já havia demonstrado que o inconsciente se manifesta nos lapsos e esquecimentos. Mas quando esse inconsciente é articulado à sexualidade infantil, a reação cultural torna-se mais intensa. O movimento psicanalítico nasce, portanto, sob o signo do desconforto que produz. A partir de 1902, com as reuniões das quartas-feiras em sua casa, forma-se um núcleo que dará origem à Sociedade Psicológica das Quartas-feiras e, posteriormente, à Associação Psicanalítica Internacional. Esse grupo inicial, embora pequeno, foi decisivo. Entre seus membros estavam nomes que marcariam a história da psicanálise. Mas o crescimento trouxe também disputas por prioridade e divergências teóricas. Freud não se apresenta como líder autoritário. Ao contrário, ele reconhece as dificuldades em manter consenso entre homens que realizavam o mesmo trabalho árduo. Essa tensão é constitutiva do movimento. A contribuição da Escola de Zurique foi fundamental para a expansão internacional da psicanálise. Sob a liderança de Eugen Bleuler e com o trabalho de Carl Gustav Jung, a psicanálise adentra o campo da psiquiatria hospitalar. Experimentos com associações verbais oferecem confirmação empírica de hipóteses psicanalíticas. A ponte entre psicologia experimental e psicanálise começa a se delinear. A aplicação do método analítico aos fenômenos da demência precoce abre novas perspectivas. Em 1911, com o caso Schreber, Freud apresenta uma leitura psicanalítica da paranoia, elevando a compreensão da psicose a um novo patamar. No entanto, as diferenças entre Viena e Zurique tornam-se evidentes.
Para Freud, a libido mantém centralidade sexual. Para Jung, o conceito tende a se ampliar para uma energia psíquica mais geral. Essa divergência não é detalhe semântico, ela toca o núcleo da teoria. A insistência freudiana na sexualidade como fundamento das neuroses e da constituição psíquica é reafirmada em A História do Movimento Psicanalítico. Freud delimita que, ao se abandonar esse eixo, abandona-se também a especificidade da psicanálise. A teoria dos complexos, desenvolvida a partir dos estudos de associação de palavras, ganha espaço no vocabulário corrente. O termo complexo adquire cidadania na linguagem psicanalítica. Contudo, Freud ressalta que ele não constitui uma teoria autônoma suficiente para substituir a metapsicologia. A noção de complexo pode ser útil descritivamente, mas precisa ser articulada à dinâmica do recalque, à transferência e à organização pulsional. A expansão internacional intensifica-se após 1907. Congressos, revistas especializadas e clínicas públicas dedicadas à pesquisa psicanalítica consolidam o movimento. A viagem a Worcester, em 1909, a convite de G. Stanley Hall, representa reconhecimento acadêmico significativo. As 5 lições de psicanálise pronunciadas ali sintetizam o percurso até então. Freud percebe naquele momento uma legitimação pública que contrasta com os anos de isolamento em Viena. É importante sublinhar que Freud também defende a análise leiga. Em 1926, ao publicar A Questão da Análise Leiga, ele argumenta que a psicanálise não deve ser restrita exclusivamente à medicina. Essa posição reforça o caráter interdisciplinar do movimento. Desde cedo, escritores, artistas e intelectuais se interessaram pela teoria psicanalítica, reconhecendo nela um instrumento de leitura da cultura. Textos como Totem e Tabu e O Mal-Estar na Civilização ampliam ainda mais o alcance da psicanálise para além da clínica individual. O movimento psicanalítico, portanto, não é apenas histórico, ele é estruturalmente marcado por tensão entre inovação e resistência, entre adesão e dissidência. Ele se consolida não pela ausência de conflito, mas pela capacidade de sustentar o conflito como objeto de investigação. A própria teoria da compulsão à repetição, formulada em Além do Princípio do Prazer, indica que o psiquismo não se organiza apenas pela busca de prazer, mas também por tendências destrutivas. Essa dimensão ajuda a compreender tanto os impasses clínicos quanto as disputas institucionais. Ao revisitar esse percurso, torna-se evidente que o movimento psicanalítico é inseparável da clínica. Cada avanço teórico emerge de um impasse clínico. A repressão surge da resistência. A transferência emerge da relação analítica. A sexualidade infantil emerge da análise das neuroses. A leitura da psicose emerge da escuta de casos como o de Schreiber. A história do movimento é, em última instância, a história de uma investigação persistente do inconsciente. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.